que nós vimos de óptica semana passada? Nós começamos a estudar luz, né, o que é a luz. Luz é uma pequena fração do espectro eletromagnético que impressiona nossos olhos. Vimos a luz monocromática e luz policromática. Né? Luz monocromática é luz de uma cor, luz policromática de várias cores ao mesmo tempo. A luz branca é um exemplo de luz policromática. A luz de um laser é um exemplo de luz monocromática. Nós vimos também a representação da luz. Né? A luz pode se apresentar em raios de luz, que é a menor representação possível que existe, e em feixes de luz. Os feixes podem ser paralelo, convergente e divergente. Ok, galera? Vamos lá. Fonte de luz. Nós vimos as secundárias, que é tudo que reflete luz, e a primária. Faltou terminar as primárias com vocês. Fontes primárias. Dentro das fontes primárias tem as fontes de luz incandescentes. O que são fontes de luz incandescentes? São fontes de luz que emitem luz a alta temperatura. Tudo que emite luz a alta temperatura são fontes de luz incandescentes. Emite luz a alta temperatura. E as luminescentes. Galera, se as incandescentes é a que emite luz a alta temperatura, as luminescentes, baixa temperatura. Então, tudo que emite luz a baixa temperatura são fontes de luz luminescentes. Por exemplo, o vagalume. O vagalume emite luz a alta ou a baixa temperatura? Baixa, né? Se fosse alta, seria o brilho da morte, né? Se o vagalume emitisse luz a alta temperatura, ele iria morrer queimado, né? Mas não é, né? Não é. Ele emite luz a baixa temperatura. Galera, dentro das luminescentes, nós temos 4 classificaçõezinhas. Dentro da luminescente, nós temos as fontes fluorescentes, fosforescentes, bioluminescentes e quimioluminescentes. Quimioluminescentes. Que nome grande, né? Quimioluminescentes. É de luz a baixa temperatura. Luminescente, né, de luz a baixa temperatura. Vou explicar de baixo para cima. O que seria uma fonte de luz quimioluminescente? São reações químicas que emitem luz. Sabe aquelas pulseirinhas de festa de aniversário que vocês dobram ela, colocam no pulso e fica brilhando à noite? Emite luz por quimioluminescência. É uma fonte de luz quimioluminescente. Entenderam? Então, qualquer tipo de reação química que emite luz por quimioluminescência. Bio é vida, seres vivos que emitem luz. Vagalume, por exemplo. Vagalume emite luz a baixa temperatura. Alguns peixes, algumas plantas emitem luz a baixa temperatura. Então, tudo que é ser vivo e emite luz a baixa temperatura, emite luz por bioluminescência. Fosforescentes. O que é uma fonte de luz fosforescente? A fonte de luz fosforescente, eu forneço luz para esse material e ele brilha por um certo tempo. Sabe aqueles adesivos que prega no teto e brilha à noite? Aquele material é um material fosforescente. Aquele material só brilha se ele receber um estímulo de luz. Eu tenho que jogar luz naquele material, ele absorve energia da luz e depois ele começa a emitir luz. Fosforescente. Então, a fosforescente, eu preciso colocar um estímulo inicial, depois ele começa a brilhar, até perder energia. Certo? A fluorescente, o estímulo tem que ser permanente. Essa lâmpada aqui que a gente usa na sala de aula é uma lâmpada fluorescente. Qual que é o estímulo que faz ela ficar acesa? Energia elétrica. Se eu tirar a energia elétrica, ela deixa de emitir luz por fluorescência. Certo? Então aqui eu preciso de um estímulo permanente. Aqui um estímulo inicial, não precisa ser permanente. Estímulo não permanente. Galera, aqueles adesivos que colam na parede ou no teto, você tem que jogar luz nele para ele acender, tá? Botões de controle remoto, principalmente controle remoto de ar-condicionado, aqueles botões, eles brilham no escuro, mas ele só brilha se ele receber luz. Se ele não receber luz, ele não brilha. E ele não brilha a noite inteira, ele brilha até perder a energia que ele recebeu. Entendeu? Entenderam, galera? E para poder ele brilhar novamente, você tem que jogar luz nele novamente. Tem que ligar a lâmpada do quarto, colocar ele perto da lâmpada para pegar bastante energia, depois desliga a luz que ele fica brilhando de novo. Ele só brilha enquanto tem energia que ele armazenou ali. Depois que perdeu a energia, você tem que jogar luz de novo nele para armazenar energia nele e liberando aos poucos. Peraí. Quanto mais escuro,
mais fácil é para nossos olhos enxergar ele, é igual a gente enxergar as estrelas durante o dia. Por que a gente não enxerga a estrela durante o dia? Porque a luz do sol ofusca o brilho das estrelas. O sol é muito forte. Se eu pegar um adesivo desse e colocar aqui, eu não vejo ele brilhando, porque a luz da sala de aula é muito mais forte do que a luz que ele emite. Peraí, só um pouquinho. Calma aí. Hã? Isso que eu falei agora de jogar luz para armazenar energia fosforescente. A fluorescente tem que ter um estímulo permanente. Tá? Então eu jogo luz naqueles adesivozinhos, ele armazena energia e começa a brilhar. A fluorescente é a lâmpada, ele precisa de um estímulo permanente para brilhar. A fosforescente, eu jogo um estímulo, depois tiro. Estímulo não permanente. Sofia? Como que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, são fosforescentes também. Ele só brilha se receber luz. Se você pegar ele no escuro dentro do guarda-roupa, ele não vai brilhar. Você tem que jogar a luz nele. Galera, tudo bem? Fontes de luz, primárias e secundárias. Então, fontes primárias é tudo aquilo que emite luz própria. Dentro da primária, nós temos a incandescentes e a luminescentes. Incandescentes emite luz a alta temperatura, luminescente a baixa temperatura. Fenômenos ópticos: reflexão, refração e absorção. Essas são as três que vocês vão estudar no nono ano. Tem mais, tá, galera? Tem mais. É mais essas três que vocês vão estudar no nono ano. Reflexão. Galera, tem dois tipos de reflexão para a luz. Reflexão regular ou especular, que é a mesma coisa. Galera, imagine uma superfície bem polida, lisa e polida. Uma superfície bem lisa e polida. E raios de luz, um paralelo ao outro, estão incidindo nessa superfície bem polida. Ao refletir, eles vão manter esse padrão. Vai refletir um paralelo ao outro ainda. Isso é uma reflexão regular ou especular. Entenderam, galera? Então, a reflexão regular ocorre numa superfície bem lisa e brilhante, bem lisa e polida. A luz bate nessa superfície e reflete com regularidade, mantendo o mesmo padrão de incidência. Se chega paralelo, reflete paralelo. Que tipo de coisa que reflete a luz dessa maneira? Especular lembra o quê? Espelho. Espelho plano reflete a luz dessa maneira. Esse quadro reflete a luz dessa maneira. Ele é bem liso e polido. Se eu olhar com calma aqui, eu consigo enxergar a mesa que está ali através da superfície desse quadro. Entendeu? Então, se eu consigo enxergar através dessa superfície outra coisa, através da reflexão, é por causa da reflexão regular. Ok? Qual que é o outro tipo de reflexão? Pessoal, posso apagar aqui desse lado? Pode. Reflexão regular. Acho que eu vou colocar aqui embaixo, vai caber. E reflexão difusa. Essa aqui é regular. A difusa é quando nós temos uma superfície irregular, uma superfície cheia de imperfeições. Então, a superfície refletora não é polida, é toda irregular. Como a gente já sabe, né, não existe superfície perfeitamente lisa. A gente viu isso lá em força de atrito. Galera, olha só, quando a luz incide paralelamente nesse material que é todo irregular, ao refletir, ele não vai manter o mesmo padrão de incidência. Ele está chegando paralelo, mas ao refletir, não vai refletir paralelo. Vai espalhar para tudo quanto é lado. Um raio de luz vai vir para cá, vamos supor que outro venha para cá. Vamos supor que esse cara vem para cá. Vamos supor que esse aqui vem para trás. Então, a luz bate ali e espalha para tudo quanto é lado. Entenderam? Isso seria uma reflexão difusa, uma difusão da luz. A luz se difunde em todas as direções. Entenderam? E galera, no universo o que predomina é a reflexão difusa, porque não existe superfície perfeitamente lisa. Por mais que eu olhe por um espelho, vamos supor que isso aqui seja um espelho plano. Aquele espelhinho de parede, aquele espelho plano, que tem a moldura amarela, aquele pequenininho, né? Todo mundo já teve um daquele. Aquele espelhinho amarelo, com a bordinha amarela. Continuando.
Galera, vamos supor, eu pendurei um espelho plano aqui. A imagem que eu enxergo através do espelho, preste atenção, a imagem que eu enxergo através do espelho é graças à reflexão regular ou especular. A imagem que eu vejo através do espelho é graças a essa reflexão. Agora, se eu colocar o espelho aqui, todo mundo enxerga o objeto espelho. Por que todo mundo enxerga o objeto espelho? Porque a luz sai de uma fonte luminosa, bate no objeto espelho, ao refletir, reflete em todas as direções. Por isso que todo mundo enxerga o objeto espelho, porque a luz está sendo difundida pelo objeto. Entenderam? Se eu pintar um pontozinho aqui de vermelho, uma bolinha vermelha no quadro, todo mundo está enxergando essa bolinha vermelha. Esse quadro é absurdamente liso. Então, tem uma parte da luz que vai ser refletida de maneira regular. Mas outra parte, a luz bate aqui, ao refletir, espalha em todas as direções. Se eu enxergo esse pontozinho vermelho, é porque a luz está da fonte luminosa, bate nesse pontozinho vermelho e vem até meus olhos. Se vocês enxergam esse pontozinho vermelho, é porque a luz sai da fonte, bate no pontozinho vermelho e vai até os olhos de vocês. Então, está chegando luz aqui, ao refletir, reflete em todas as direções. Reflexão difusa. Isso é reflexão. Refração. Refração, outro fenômeno. Galera, a refração é a passagem da luz de um meio para o outro. Então, quando a luz muda o meio de propagação, por exemplo, vamos supor que eu tenha a superfície que separa o ar da água. O ar da água. A luz incide nessa superfície. Se fosse só o ar, a luz deveria andar em linha reta, deveria seguir seu caminho em linha reta. Porém, a luz está mudando o meio de propagação, está saindo de um meio que é menos denso, indo para o meio que é mais denso. Galera, a reta normal é qualquer reta que é perpendicular à superfície. Então, aqui eu tenho a superfície da água, a reta normal é 90 graus em relação à superfície da água. Então, essa linha tracejada aqui, eu vou fazer de outra cor essa linha. Vou fazer de vermelho. Essa linha vermelha é a reta normal. Reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Galera, quando a luz muda o meio de propagação, quando ela sai do meio que é menos denso e vai para o meio mais denso, ela se aproxima da reta normal. A luz se aproxima da reta normal. Então, quando a luz sai do meio menos denso para o meio mais denso, a luz, ao invés de ir em linha reta, ela se aproxima da reta normal. Se fosse o contrário, se eu fizesse essa seta invertida, a luz saindo da água indo para o ar, a luz deveria andar em linha reta, mas, como ela está saindo do meio mais indo para o menos, ela se afasta da reta normal. Ela deveria vir para cá, mas se afasta da reta normal. Hã? A reta normal é qualquer reta que é perpendicular à superfície. Perpendicular, normal, ortogonal, é tudo 90 graus. Galera, vocês entenderam refração? Que é a passagem da luz de um meio para o outro? Quando a luz sai do meio menos denso, vai para o meio mais denso, ela se aproxima dessa reta normal. Tá? Falar, eu vou preparar um vídeo aqui para mostrar para vocês a refração. Galera, olha só. A refração causa esse efeito aqui, ó. Parece que o pescoço do cara está num lugar e o corpo dele está em outro. Deixa eu voltar a imagem aqui, ó. Isso é refração. Dá a impressão que a imagem está quebrada, deslocada, totalmente deslocada. Aí quando vê de frente assim, aparentemente está normal. Deixa eu voltar aqui para vocês verem novamente. É o mesmo cara, só por conta da refração parece que a cabeça está num lugar e o corpo no outro. E a curva dessa piscina ajuda mais ainda a desviar a luz, porque funciona como uma lente também, essa curva na piscina. Galera, olha só, um copo com água, vou colocar um canudo aqui no copo com água. Faz de conta que é um canudo. Galera,
A impressão que nós temos é que o canudo fica meio deslocado. Já percebeu isso? Coloca uma colher ali, mesma coisa. Dependendo da posição que você olha, ele fica mais deslocado ou não. Então, isso é por causa da refração. Quando a luz muda o meio de propagação, muda a velocidade e muda a direção da luz também. Entendeu? Então, se a luz muda a direção, eu vou enxergar desse jeito também a imagem. Refração. Isso acontece graças à refração. O efeito miragem que ocorre no deserto é graças à refração também. Ocorre miragem de água no deserto. Tá? Por exemplo, quando vocês estão andando de carro na estrada, quando vocês olham bem longe, assim, parece que tem uma poça d'água longe, você vai andando e nunca chega na poça d'água. Aquilo é um efeito miragem. Isso ocorre no deserto. O cara acha que tem água lá e não tem. O cara vai andando, a água vai andando junto com ele. Oi. Isso acontece no asfalto, cara. Quando está muito quente, o vapor d'água que fica ali na superfície do asfalto, né, faz a luz que vem do sol desviar. E quando a luz desvia, dá a impressão que aquela coisa ali é água. Uma poça d'água que nunca chega. Nunca repararam? Quando vocês pegarem estrada para viajar, num dia muito quente, olha bem na frente, bem longe, para o infinito, no asfalto. Você vai ver, parece que tem uma poça d'água lá na frente. É o efeito miragem. Absorção. Absorção. Galera, quando a luz incide num determinado material, parte da luz vai ser absorvida. Uma parte pode ser refletida. Igual aqui, deixa eu voltar aqui na refração. Pessoal, a refração, ela não ocorre isoladamente, não ocorre somente a refração. Junto com a refração, parte da luz é refletida, uma parte da luz que incide na superfície da água vai ser refletida, outra parte é transmitida para outro meio e outra parte é absorvida pela água. Quando o material absorve luz, esse material esquenta. Certo? Quando o material absorve radiação, esse material esquenta. Existem cores que esquentam mais, porque absorve mais luz, e tem cores que esquentam menos, porque reflete mais luz. A cor preta absorve, na teoria, todas as cores de luz, então esquenta muito a cor preta. Se você usar uma roupa preta no sol, você vai ficar literalmente assado. Vai assar. Né? E se você usar uma roupa branca, fica mais fresco. Quem tem carro preto, sofre, cara. Nem o ar-condicionado dá conta direito. Presta atenção. Faz de conta que isso aqui é um retângulo vermelho. E é, né? Faz de conta que isso aqui é um retângulo azul. Faz de conta... Olha só, faz de conta que isso aqui é um verde. Eu vou escrever até por extenso aqui. Faz de conta que isso aqui é verde. RGB, né? RGB, deixa eu colocar na ordem certa. RGB. Galera, o RGB são as cores primárias para luz, não é cor primária para tinta. Não é para pigmento, é para luz. Red, green e blue. Red, green e blue. Galera, ó, faz de conta que esse daqui é preto. Faz de conta que esse aqui é preto. E esse aqui é branco. Eu vou escrever aqui. Eita, vou escrever branco aqui no preto. Preto. Se eu não escrever, eu vou confundir. Entendeu? É melhor escrever. E branco. A luz branca, essa luz aqui, é uma luz monocromática ou policromática? Policromática. A luz branca é a composição das 7 cores do arco-íris. Se eu misturar todas as cores do arco-íris, eu tenho a cor branca. Certo? Se eu ligar uma luz branca, aqui, ó. Isso aqui é uma luz branca. Pessoal, por que que eu enxergo o vermelho, vermelho? Por que que eu enxergo o verde, verde, o azul, azul, preto, preto, branco, branco? Galera, o vermelho, ele só reflete a cor vermelha. As outras cores é absorvida. Vermelho só reflete vermelho. As outras cores é absorvida. Verde só reflete verde. As outras cores são absorvidas. Azul só reflete azul. As outras cores são absorvidas. Preto não reflete nada, absorve todas as cores. Por isso que esquenta pra caramba. Branco reflete tudo, não absorve nada. Isso na teoria. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Por exemplo, aqui nós temos a caixa de som que é preta. Mas se você olhar aqui nessa grade, que é pintada de preto fosco, você consegue enxergar um esbranquiçado da luz branca ali. É porque ele está refletindo luz. Tá? Não existe a cor preta
ideal que absorve todas as cores e não reflete nada. Ele vai refletir alguma coisinha. E não existe a cor branca que reflete tudo e não absorva nada. Ele absorve sim, porque se eu pegar um objeto branco, colocar no sol, ele vai esquentar. Ou numa luz muito forte, ele vai esquentar, porque ele vai estar absorvendo luz. Na prática, né, a gente sabe que o branco vai absorver um pouquinho de luz e o preto vai refletir um pouquinho de luz. Tá? No mundo ideal, o preto absorve tudo, o branco reflete tudo. Tá? Como a luz branca tem as 7 cores, quando a luz branca incidir na cor vermelha, o vermelho reflete que cor mesmo? E as outras cores? Absorve, né? O vermelho vai absorver todas as cores menos uma, menos o vermelho. Então, tem todas as cores do arco-íris, o vermelho só vai refletir vermelho. As outras cores são absorvidas. Certo? Quando a luz branca incidir na superfície verde, o verde só reflete verde. As outras cores são absorvidas. Então, ele vai absorver todas as cores, menos o verde. Por isso que eu enxergo verde, porque chega a luz verde nos meus olhos. Por isso que eu enxergo vermelho, porque chega a luz vermelha nos meus olhos. Certo? Quando a luz branca incidir na superfície azul, o azul absorve todas as cores, menos uma, menos o azul. O azul só reflete azul. Então, a luz branca incide na superfície azul, o azul reflete, absorve todas as cores, menos o azul. O azul só reflete azul. Quando a luz branca incidir na superfície preta, a cor preta absorve todas as cores e não reflete nada. Se não chega a luz até meus olhos, eu enxergo preto. Certo? Quando a luz branca incidir na superfície branca, a cor branca reflete todas as cores. Então, se a luz branca incidir na cor branca, ele vai refletir todas as cores até meus olhos. Se está chegando todas as cores até meus olhos ao mesmo tempo, eu enxergo branco. Galera, como que chama mesmo a radiação de calor? Vocês se lembram quando eu expliquei o efeito estufa? Radiação infravermelha. Infravermelha é radiação de calor. Galera, a cor mais quente, se eu for pensar individualmente, a cor mais quente é o vermelho. Ou não, o violeta. Porque do infravermelho já entra a luz visível. E do infravermelho, a primeira cor depois do infravermelho é o vermelho. E a última cor do espectro de luz é o violeta. Depois do violeta tem o ultravioleta, que é já uma radiação ionizante. Tá? Então a luz mais quente é a vermelha. Então se eu usar uma roupa vermelha, o vermelho reflete vermelho. Então, uma roupa vermelha, ela é mais fresca do que uma roupa de outra cor qualquer. O branco é mais fresco de tudo, porque reflete tudo. Não absorve nada. Vamos fazer uma experiência aqui. Uma experiência teórica. A professora não tem graça a experiência teórica, né, professor? Né? Galera, faz de conta que uma pessoa pintou a parede do quarto dela dessas cores aqui. Uma das paredes é azul. Eita, esse azul tá muito sem gracinha. Cara, esse azul acho que não tá nem aparecendo na câmera. Deixa eu dar uma olhada ali. Cara, esse azul tá muito fraco, velho. Galera, olha só. Galera de casa, isso aqui é azul, tá? Tá muito fraquinho esse azul. Acho que o canetão tá com problema. Vermelho, verde e branco. Uma parede branca. Galera, nesse quarto que o cara pintou as paredes de azul, vermelho, verde e branco, ele colocou uma luz monocromática verde. Tem uma luz monocromática verde dentro desse quarto. Galera, quando o cara que mora nesse quarto aí, dorme nesse quarto, ligar a luz monocromática verde, quando a luz verde incidir na superfície azul, que cor que ele vai enxergar o azul? Pensa nisso que eu acabei de falar para vocês agora. Galera, o azul reflete que cor? E as outras cores? Absorve. O verde faz parte da cor que ele vai refletir? Ele vai fazer o que com o verde? Vai absorver. Então, quando a luz verde incidir no azul, o azul vai absorver o verde e não vai refletir nada. Se não está chegando luz nos meus olhos, que cor que eu vou enxergar isso aqui? Preto. Preto. Entenderam? Quando a luz verde incidir na superfície vermelha, o vermelho só reflete vermelho. As outras cores fazem o quê?
Absorve. O verde faz parte das outras cores, então a cor vermelha vai absorver o verde. Se não está refletindo nada para os meus olhos, que cor que eu vou enxergar isso aqui? Preto. Ele está absorvendo, ele não está refletindo. Se está absorvendo, eu vou enxergar isso aqui preto. Se isso aqui for uma luz monocromática verde. Quando a luz verde incidir na superfície verde, o verde reflete. Então, que cor que eu vou enxergar o verde? Verde. E quando a luz incidir na superfície branca, branco reflete todas as cores, mas está chegando só verde. Que cor que ele vai refletir? Verde. Se ele está refletindo verde, que cor que eu vou enxergar isso aqui? Verde. Entenderam? Questão de prova, isso, hein? Não vai refletir nada, porque o azul absorve tudo menos o azul. Então, se está chegando verde, ele vai absorver verde, porque ele só reflete azul. Vermelho só reflete vermelho. As outras cores ele absorve verde. Galera, à noite, aqui na igreja da escola, eles projetam luzes na estrutura do prédio. Aquele prédio é branco, eles podem. Aquele canhão de LED, aquele refletor de LED é um LED RGB. Então eles conseguem todas as cores que quiser a partir daquele projetor lá de luz. Então, se ele jogar uma luz azul naquela parede, aquela parede fica azul. Eu enxergo azul, mas é branca. É porque ele está refletindo o sol azul. Entenderam? Geralmente, quem trabalha com decoração sabe disso. Se eu apagar essa luz branca aqui e jogar uma luz verde nessa cor branca, ele vai refletir verde. Eu vou enxergar isso aqui verde. Galera, boate. Quando vocês vão na boate e tem aquela luz negra, a luz negra. Quando vocês forem à boate, ou ou uma festa mesmo, tem gente que compra a luz negra e coloca lá, porque dá um efeito interessante, né, na roupa, ou na cor branca. Então, quando coloca uma luz negra no ambiente e a pessoa está com uma roupa branca, a roupa branca vai refletir aquela luz. Entendeu? Aquela luz a parte que a gente enxerga é o violeta. Então, aquela cor ali que a gente enxerga é a violeta. A luz negra é uma luz de ultravioleta. Meio de propagação da luz. Galera, existem meios transparentes. O que é um meio transparente? É um meio que a luz passa com facilidade e não sofre muita interferência desse meio. Olha só. Vamos supor que a luz está incidindo nesse meio de maneira regular, um paralelo ao outro. Aqui, os raios de luz. Eu tenho um feixe paralelo incidindo nessa superfície. Ao atravessar essa superfície, ela vai sofrer refração, mas continua uma paralela à outra. Isso é um meio transparente. Então, meio transparente, né, eu consigo enxergar com nitidez através desse meio. Um vidro transparente é um meio transparente. Tudo que eu consigo enxergar através desse meio com nitidez é um meio transparente. O ar que nos permeia é um meio transparente. Água pura, uma camada de água pura, é um meio transparente. Tá? Meio translúcido. Meio translúcido. A luz atravessa o meio translúcido também. Porém, ao atravessar, ele não mantém o mesmo padrão de incidência. Então a luz chega bonitinha, uma paralela à outra, nesse meio. Porém, quando atravessa esse meio, a luz dispersa. Vamos supor que esse raio de luz é desviado para cá. Vamos supor que esse raio de luz é desviado para lá. Vamos supor que esse aqui vai reto aqui. Vamos supor que esse aqui vem para cá. Vamos supor que esse aqui vai para lá. Então a luz se espalha ao atravessar esse meio. Que seria um exemplo de um meio translúcido? Tudo aquilo que eu olho, eu enxergo através desse meio, porém não enxergo com nitidez, é meio translúcido. Aqueles vidros ondulados, vidro chapiscado, eu não consigo enxergar com nitidez através dele. Entendeu? Isso é um meio translúcido. Geralmente, janela de banheiro tem esses vidros. Eu não consigo enxergar com nitidez através desse vidro. Então, isso é um meio translúcido. Não tem nada translúcido, não. Deixa eu ver essa pasta aqui. Essa pasta é translúcida. Ó. Você consegue enxergar com nitidez através dessa pasta?
Com nitidez, está vendo todos os detalhes aqui do meu rosto? Dá para ver um vulto, né? Mas perde a nitidez. Então, esse plástico aqui é um meio translúcido, né? Esse plástico da pasta aqui da sala de aula é translúcido. Quando está muito pertinho, não. Mas com uma certa distância é translúcido. Meios opacos. Meios opacos. Galera, os meios opacos, a luz não consegue atravessá-lo. A luz incide nesse material, esse material vai absorver ou refletir luz. Então, quando a luz não consegue atravessar esse material é um meio opaco. O quadro é um meio opaco, porque a luz não atravessa o quadro. Eu não consigo enxergar através do quadro. Eu não consigo enxergar através da minha mão, então a minha mão é um meio opaco. Tá? Transparente, a luz chega paralelo, ao atravessar, continua paralelo. Translúcido, a luz chega paralelo, ao atravessar, espalha. Opaco, nem atravessa. Princípios da óptica geométrica. Propagação retilínea. Galera, a luz viaja em linha reta. Porém, a luz só viaja em linha reta em meios homogêneos e transparentes. A luz só viaja em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Ou quando não está passando perto de algo que possua muita massa, como uma estrela ou um buraco negro. A luz sempre viaja em linha reta? Não. A luz só viaja em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Ok? Ou se não estiver passando perto de algo que possua muita massa. A principal evidência de que a luz viaja em linha reta é a formação de sombra. Se a luz fizesse curva, não existiria sombra. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um pontozinho de luz, uma fonte de luz pontual, um objeto opaco, onde a luz não atravessa esse objeto, e aqui uma parede branca. Uma parede. Galera, onde a gente projeta a luz é o anteparo. Então, essa parede aqui é um anteparo para a luz. Anteparo. O anteparo do Datashow é essa tela aqui, né? Só puxar aqui. Essa telinha ali seria um anteparo do Datashow, onde se projeta a luz. Galera, a luz viaja em linha reta, então vai formar sombra. Essa região aqui, ó, seria uma região de sombra. Se a luz fizesse curva, ela iria fazer esse caminho aqui, ó. E não existiria sombra. Isso não acontece. Entenderam? Então, a luz viaja em linha reta em meios homogêneos, transparentes e isotrópicos. Porém, esses meios isotrópicos vocês não vão estudar não, tá, galera? Só na faculdade. Tudo bem? Tudo bem. A outra coisa, né, por exemplo, Einstein, para ele provar a gravidade dele, ele precisou de um eclipse solar, na verdade, de vários eclipses solares. O que Einstein falou? Né, que uma grande quantidade de massa deforma o espaço-tempo. Vamos supor que isso aqui é a Terra. E aqui o Sol. O Sol é muito maior do que a Terra, tá, galera? Muito maior mesmo, está bem fora de escala aqui. Então, por que nós não enxergamos as estrelas durante o dia? Porque o brilho do Sol ofusca o brilho dessas outras estrelas que estão mais distantes. O Sol é uma estrela, mas o brilho do Sol ofusca o brilho de outras estrelas. Einstein ele acreditava que era possível enxergar uma estrela que está atrás do Sol. Por quê? Porque o raio de luz emitido por essa estrela, ao passar perto do Sol, ela sofre um desvio por causa da massa do Sol. Porque ali próximo do Sol, o Sol deforma o espaço-tempo naquela região. Entendeu? Então, isso aqui sofreria um desvio. Então, seria possível enxergar aquela estrela que está atrás do Sol. Porém, durante o dia não dá para enxergar as estrelas. Então, ele precisou do quê? De um eclipse solar. O eclipse solar, a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. E é projetada a sombra da Lua na Terra. Então, nessa região aqui, ó, é uma região de eclipse total. Exatamente nessa região, o dia vira a noite. Eu consigo enxergar as estrelas na região de eclipse total. Então, se a teoria de Einstein
realmente fosse verdadeira, seria possível enxergar essa estrela que está lá atrás do Sol. E foi, hein, cara, no último eclipse que ele usou para fazer o teste, ele conseguiu observar essa estrela. Como é que eles sabiam que aquela estrela estava atrás do Sol? Porque aqui na Terra, né, a pessoa que observa aqui da Terra acredita que a estrela está aqui, ó. Para a gente, para os nossos olhos, a luz só anda em linha reta. Mas na realidade, ó, a estrela está lá atrás. Entendeu? Como é que ele sabia que essa estrela estava lá atrás do Sol? Os astrônomos já haviam mapeado essas estrelas, então ele sabia qual estrela não poderia ser vista numa certa época do ano, porque se encontra lá atrás do Sol. Entendeu? Então eles já sabiam que essa estrela não apareceria nessa época do ano. Essa estrela específica. Entenderam? Somente num eclipse solar. E descobriram que apareceu ali, cara, né? Hoje em dia, alguém saiu, cara. Agora não sei quem saiu. Quem tá lá fora? Espera voltar, você vai lá. Só um minutinho. Só um minutinho. Na hora que voltar, você vai. Einstein descobriu isso só com teoria, né? Hoje em dia é fácil observar isso porque existe um monte de telescópios espaciais lá no espaço, né? Que dá para fazer essas experiências. Mas na época dele, não. Era complicadíssimo, né? Ele precisou de eclipse para demonstrar isso. Entenderam, galera? Então a luz viaja em linha reta. Só não anda em linha reta se passar próximo de algo que possua muita massa, uma estrela ou um buraco negro, por exemplo, ou se o meio não for homogêneo e nem transparente. Caso contrário, a luz anda em linha reta. Ok? Muito bem, muito bem. Próximo tópico. Independência dos raios de luz. Independência dos raios de luz. Galera, a luz é independente. Como assim, professor? Olha só, imaginemos que temos duas lanternas. Uma lanterna vermelha que joga a sua luz desse lado, da esquerda para a direita. E vamos supor que nós temos uma lanterna azul que joga os seus raios luminosos nessa diagonal aqui. E vamos supor ainda que nós temos um anteparo aqui, ó. Nós temos um anteparo. O que é um anteparo mesmo? É onde se projeta a luz. Pode ser uma parede branca, uma tela de cinema ou a tela do data show. Galera, se essa lanterna vermelha projeta a luz vermelha, essa região aqui vai ficar vermelha e essa região aqui vai ficar azul. Então, os raios de luz, eles se cruzaram, mas cada um seguiu o seu caminho independentemente um do outro. Cada raio de luz seguiu o seu caminho, um independente do outro, certo? Eles vão se interferir naquela região ali que eles se cruzam, porém cada um segue seu caminho independentemente um do outro. É como se um não existisse para o outro. Isso é independência dos raios de luz. Onde que a gente encontraria isso aí na prática? O tempo todo, na verdade, acontece isso, né? O tempo todo. Tem luz daqui da fonte, dessas lâmpadas da frente, indo lá para o fundo, da lâmpada do fundo vindo para frente. Entendeu? Num show, por exemplo. No show fica mais fácil para observar porque tem aqueles canhões de luz, cada um com uma cor diferente. Então, quando um canhão de luz joga a luz de um lado, luz com uma cor de um lado, outro joga do outro lado. Essas luzes se cruzam, mas cada um segue seu caminho, independente da outra. Da outra, né? Isso é independência dos raios de luz. E o último princípio é a reversibilidade dos raios de luz. Reversibilidade. Reversibilidade dos raios de luz. Vamos supor que aqui é um espelho plano. Nós temos um espelho plano. Aqui eu tenho um observador A. E aqui eu tenho um observador B. A e B. O observador A, quando olha diretamente através do espelho, nos olhos do observador B, por que A enxerga B? Por que A enxerga B? Olha só, porque a luz sai de uma fonte luminosa, incide até os olhos de B, que vai refletir até o espelho e reflete até os olhos de A. Por isso que A enxerga os olhos de B.
Por que que B enxerga os olhos de A? Porque a luz sai de uma fonte luminosa, incide até os olhos de A, reflete até o espelho, que reflete até os olhos de B. Por isso que B enxerga os olhos de A. Galera, nós temos dois raios de luz diferentes, fazendo o mesmo caminho, ao mesmo tempo, em sentidos reversos. Isso é a reversibilidade dos raios de luz. Então, eu tenho dois raios de luz, eu pintei um de azul e outro de vermelho. Tenho dois raios de luz fazendo o mesmo caminho, ao mesmo tempo, porém em sentidos reversos. Isso é a reversibilidade da luz, reversibilidade dos raios de luz. Entenderam? Eu não precisaria de um espelho para que isso acontecesse. Eu poderia olhar diretamente nos olhos da pessoa. Eu enxergo os olhos dessa pessoa porque a luz sai de uma fonte, bate nos olhos da pessoa e reflete nos meus olhos. Essa outra pessoa enxerga meus olhos porque a luz sai da fonte, bate nos meus olhos e reflete até os olhos da pessoa. Então, são dois raios de luz fazendo o mesmo caminho ao mesmo tempo em sentidos reversos. Ok. Entenderam, galera? A reversibilidade. O exemplo mais clássico de reversibilidade é duas pessoas conversando através do espelho retrovisor do carro. O motorista e um passageiro no banco de trás. Então, quando um está olhando diretamente nos olhos do outro, ocorre esse fenômeno aqui da reversibilidade. Tá? Dois raios de luz fazem o mesmo caminho ao mesmo tempo em sentidos reversos. Deixa eu falar de sombra e penumbra. Só imaginemos que isso aqui é uma fonte de luz extensa. Como se fosse uma lâmpada dessa fluorescente. Uma fonte de luz extensa. Fonte extensa. Uma fonte extensa de luz. Aqui eu tenho um objeto opaco, onde a luz não consegue atravessar. E aqui nós temos o anteparo. Está um anteparo. Galera, uma fonte extensa de luz, ela possui uma infinidade de luz que emite luz em todas as direções. Então, eu tenho um pontozinho aqui em cima que emite luz em todas as direções. Então, eu tenho esse pontozinho que joga a luz aqui para cima, para lá, e inclusive aqui para baixo também. E eu tenho um pontozinho de luz aqui embaixo, que emite luz em todas as direções também. Luz aqui para baixo, para cá, e inclusive lá para cima também. Galera, essa região aqui, ó, é uma região de sombra. Vou enumerar aqui. Aqui eu vou chamar de 1, aqui de 2 e aqui de 3. As regiões 1 e 3, as regiões 1 e 3, é uma região pouco iluminada. Chega a luz ali, mas não chega totalmente toda a luz da lâmpada ali. Entendeu? Então, é uma região de penumbra, é uma região pouco iluminada. Então, a região 1 e 3 são penumbras. Já a região 2, a luz não chega. Então, é uma região de sombra. Sombra é a ausência de luz. Se chega um pouquinho de luz, já não é sombra mais, é penumbra. O livro trouxe umbra ainda, tá? Mas vamos só ficar em sombra e penumbra, senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Ok? Tudo bem, galera? Tudo bem? Sim? Então, sombra é a ausência de luz. Então, olha só, isso que vocês estão enxergando no quadro aqui, que todo mundo fala que é sombra, na realidade é penumbra. Para ser sombra, eu enxergaria tudo preto ali, não enxergaria uma linha desses quadradinhos aqui do quadro. Entenderam? Então, isso é penumbra, isso que a gente acredita que é sombra, na realidade é penumbra. Aqui embaixo, o pessoal de casa não vai ter uma noção, mas vocês aqui na sala de aula, sim. Aqui embaixo, nós temos, entre aspas, duas sombras, uma mais clara e outra mais escura aqui. Porque eu tenho uma sombra, entre aspas, que é essa penumbra mais clara e outra um pouquinho mais escura. É por causa dessas fontes de luz. Eu tenho uma fonte de luz aqui mais próximo do quadro e outras duas que estão lá no fundo, mais distante do quadro. Essas fontes que estão aqui próximas, se tivesse só elas ligadas, ela projetaria essa sombra aqui, ó. Tem como desligar só aqui na frente? Não? É a lateral só, né? Ah, tranquilo. Pode deixar. Que pena. Teriam que usar 2 celulares, mas deixa quieto. Não precisa não. Deixa quieto. Se tivesse somente as da frente ligadas, eu enxergaria só isso aqui, ó. Como a do fundo está ligada,
A do fundo clareia essa sombra aqui de baixo, ó, entendeu? E ela projetaria a sombra dali para cima. Se só a do fundo tivesse ligado, a sombra que apareceria seria daqui para cima. Como as duas estão ligadas, a do fundo clareia um pouquinho isso aqui. Por isso que aqui está mais claro que a de cima. Não são sombras, são penumbras. Se fosse sombra, eu enxergaria tudo preto ali. Eu enxergaria uma linha ali de baixo. Entenderam? Sombra é a ausência de luz, tá, galera? Câmara escura. A câmara escura é uma caixa toda fechada. É uma caixa fechada, onde uma das faces da caixa eu faço um furo bem pequenininho, bem no centro da caixa. E na face oposta ao furo, eu coloco um papel bem fininho ali. Papel bem fininho, um papel branco bem fininho, um papel manteiga, um papel vegetal, ou até mesmo papel de seda. Pode até ser uma sacola de mercado branca aqui, certo? Quando eu colocar um objeto aqui na frente, vamos supor um objeto com formato de seta. Quando eu colocar um objeto ali na frente, o que vai acontecer? Esse objeto, a imagem dele vai aparecer invertida aqui dentro. Ó, a luz que sai lá da ponta da seta vai entrar de maneira retilínea aqui na caixa. Ó. Aquela ponta eu vou enxergar aqui embaixo, e o pé da seta eu vou enxergar aqui em cima. Então a imagem que vai aparecer da seta na câmara escura é uma imagem invertida. Ah, professor, mas eu não entendi, professor. Olha só, eu trouxe aqui o meu papel para fazer o exemplo. Faz de conta que esse papel com furo é essa face da caixa com furo. Eu vou desenhar uma seta maior aqui. Galera, se eu quero enxergar a ponta da seta através desse furo, eu vou colocar meu olho aqui em cima ou aqui embaixo para poder enxergar a ponta da seta. Eu vou ter que olhar de baixo para cima para poder enxergar a ponta da seta. Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser enxergar a ponta da seta, eu vou olhar daqui para lá, ó. Então, a luz que sai da seta vai entrar dessa maneira aqui embaixo. Se eu quero enxergar o pé da seta, eu vou colocar meu olho aqui em cima, para enxergar o pé da seta através do furo. Por isso que a imagem fica invertida dentro da câmera escura. Entenderam? Então, isso aqui é o princípio de funcionamento de uma câmera fotográfica. Antigamente, as câmeras fotográficas eram dessa maneira. Era uma caixa preta, toda escura, com um furo no meio. Eles tampavam esse furo, né, eles colocavam um pano preto aqui. Por que esse pano preto? Porque eles colocavam um papel sensível à luz aqui. Então, não pode entrar luz aqui. Eles colocavam um papel filme aqui, sensível à luz. E as pessoas ficavam aqui na frente do furo. Eles estampavam esse furo, as pessoas ficavam imóveis ali até que a imagem das pessoas ficasse registrada naquele papel. Aí eles tampavam ali o furo, colocavam esse papel dentro de um recipiente todo lacrado, onde a luz não chega, e levava para revelar. Entenderam? Dessa maneira que eles faziam os retratos antigamente. Então era muito comum, mas muito antigamente, né, aparecer só o rosto das pessoas. Eles só tiravam foto do rosto das pessoas. O resto da imagem era pintura. Eles pintavam o resto da imagem. Geralmente, pelo menos os meus avós, eram assim, era só a foto do rosto deles. E, por exemplo, meu avô estava com um terno que não era terno, era uma pintura, literalmente uma pintura. Porque ficava muito borrada a imagem. Entendeu? Eles focavam mais no rosto e não no resto. Hoje em dia, as câmeras são tão rápidas que, em fração de segundo, tipo, dependendo da câmera, 1 sobre 5.000 segundos, ele já registra uma imagem. É muito rápido esse tempo. Muito menos que um segundo. É 1 sobre 5.000 segundos. Então, ele registra a imagem assim. Nisso absurdo de tempo aqui. De tempo pequeno, né? Entenderam, galera? A câmera digital, né, ele surgiu por acidente. Os cientistas, eles estavam querendo registrar informações bit, né, num chip. Porém, eles estavam querendo registrar essas informações 0 e 1 através da luz ultravioleta. Então, o que eles pegaram? Eles construíram um microchip. Faz de conta que esse retângulozinho aqui é o microchip. E jogava radiação ultravioleta ali para tentar registrar nesse microchip as informações
de dados, zeros e um, né, o que o computador entende. Porém, né, não estava registrando nada. Aí eles perceberam, depois de dias, que estava sendo registrado alguma coisa ali. Eles perceberam que estava registrando o teto do laboratório. Estava registrando a faixa da luz visível e não a faixa de ultravioleta. Daí surgiu o primeiro sensor de câmera fotográfica. Ele demorava dias para registrar uma imagem. Hoje em dia, os sensores registram em menos de um segundo. Muito menos de um segundo. 1/5.000, dependendo da câmera fotográfica. Entenderam, galera? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Alguma dúvida com relação à câmera escura, o princípio de funcionamento da câmera fotográfica? Não? Daqui vai surgir a primeira equaçãozinha. Deixa eu passar ela aqui. Que eu nem falo que é fórmula, isso aqui é semelhança de triângulos. Galera, olha só. Essa seta, que é o objeto que está na frente da câmera escura, tem uma certa altura. Eu vou chamar a altura do objeto de Hzão. A altura da imagem eu vou chamar de Hzinho. A distância do objeto até o furo, essa distância aqui, ó, vou chamar de Dzão. A distância da imagem até o furo, eu vou chamar de Dzinho. De acordo com a semelhança de triângulos que vocês já estudaram, Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho, ou Hzão está para Dzão e Hzinho está para Dzinho. Como assim, professor? Ó, Hzão está para Dzão, assim como Hzinho está para Dzinho. Eu não considero isso como uma fórmula física, isso é matemática, semelhança de triângulos. No livro de vocês, eles chamam o objeto de O, a imagem de I, e a distância do objeto ao furo de P e distância da imagem ao furo P'. Precisa. Se você entender semelhança de triângulos, não precisa decorar aquilo. É semelhança de triângulos apenas. Ou teorema de Tales, como queiram. Tudo bem, galera? Sim? Tranquilo, né? Vamos fazer um exercício para praticar isso aí? Passar no quadro. Uma pessoa deseja medir a altura de um prédio. Ela usa uma estaca de 2 metros de altura e as sombras projetadas pelo prédio e pela estaca, no mesmo horário. Uma pessoa deseja medir a altura de um prédio. Ela... Eita, o que eu escrevi aqui? Ela utiliza uma estaca, tá? Ela usa uma estaca de 2 metros de altura e as sombras projetadas pelo prédio e pela estaca, no mesmo horário. A sombra do prédio tem 20 metros de comprimento e a sombra da estaca, meio metro. Qual a altura do prédio? Vamos lá, galera. Olha só. Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Galera, olha só. Sombra do prédio está para a altura do prédio, assim como sombra da estaca está para a altura da estaca, ou vice-versa. Por exemplo, uma pessoa deseja medir a altura de um prédio. Ela usa uma estaca de 2 metros de altura. Deixa eu desenhar aqui. Que tal o prédio? Não sei a altura do prédio. Quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, a gente chama de x. Mas eu sei a sombra projetada pelo prédio. Quanto que é o comprimento da sombra? 20 metros. O que o cara fez? Ele colocou uma estaca no chão de 2 metros de altura. 2 metros é a altura da estaca. E nesse mesmo instante, a estaca projeta uma sombra de meio metro. Meio metro é a altura, é a sombra da estaca. Galera, semelhança de triângulos. Para o mesmo horário, esses triângulos são semelhantes. Então, x está para 20, assim como 2 está para meio. A altura está para a distância, assim como a altura está para a distância. Ou, se vocês quiserem fazer de outra maneira, a altura do prédio está para a altura da estaca, assim como a sombra do prédio está para a sombra da estaca. Vai dar na mesma. Vai ser x sobre 20, a altura do prédio, sobre a sombra do prédio, x sobre 20 é igual a altura sobre sombra, meio.
Pega o 20 que está dividindo, passa multiplicando, ou multiplica cruzado, vai dar na mesma coisa. Então, x vai ser igual 2 vezes 20 sobre meio. 2 vezes 20 sobre meio. 40 dividido por meio, 80. Então, x vai ser igual a 80 metros. Isso seria a altura do prédio. Fácil, né? Fácil. Bom, galera, faltam poucos minutos para acabar a aula. Vou encerrar por aqui. Então, fiquem com Deus, se cuidem. Bom resto de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, galera!